Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Vamos dar início às nossas reflexões da tarde de hoje, convidando a todos para nos unirmos, uma prece inicial e abrirmos os canais de comunicação, ajudando os espíritos a se aproximarem de nós e nos intuírem não só as melhores ideias, mas como nós nos tornarmos capazes, receptivos às boas energias que são tão abundantes aqui na nossa casa tão querida. Assim, nós convidamos a todos para levar o pensamento a Jesus da maneira que lhe for mais comum, a figura de Jesus que mais lhe toca o coração, e olhando para Ele, pensarmos: o que seria de nós se não tivéssemos Teus exemplos, Tua mensagem, a Tua ajuda? A quem nós seguiríamos? Quais seriam os valores que nós cultivaríamos? Talvez nos momentos de bonança nós nos perdêssemos nos excessos. Provavelmente nos momentos de dificuldade nós nos deixássemos levar pelo desespero, pela desesperança. E apesar de sermos ainda aprendizes tão iniciantes, nós já temos dentro de nós, graças a Jesus, essa proposta magnífica, sublime, de nós nos transformarmos e conquistarmos dentro de nós mesmos o melhor, aquilo que nós tanto queremos oferecer, aquilo que nós tanto queremos vivenciar e poder oferecer para os que estão em torno de nós. Não importa se a trajetória ainda é muito longa, mas graças a Deus nós estamos neste caminho. Que Jesus, os bons espíritos, nos abençoe nesta nossa reunião. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês por estarmos aqui reunidos nessas breves reflexões. Todos nós, estivemos aqui há 15 dias, mais ou menos, quando nós fizemos as nossas reflexões sobre a mensagem de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna, que é o livro que nós estamos estudando semanalmente. Então, há 15 dias nós tratamos da questão de número 14, que se intitulava Benignidade. Então, hoje nós vamos para 16, mas antes, no entanto, nós faremos aqui um aquecimento do pensamento, das nossas ideias. Então, quando nós falamos de benignidade, né, eu me lembro que eu comecei estimulando o raciocínio nosso, falando assim: me dê sinônimos de algo benigno. Sinônimo de benigno, vamos ver se vocês se lembram o que nós falamos. Benigno é a mesma coisa que bondoso. Agora a turma de cá, uma de cá e uma de cá. Agora a turma de cá. Caridoso. Prestativo. Atencioso. Então são essas virtudes que têm a proposta de produzir algum bem. Então, isso é muito importante para o nosso estudo. Foi naquele dia e hoje também há de ser. Então, ser benigno exige, no sentido de praticar, exige no sentido de, sem
sem esse movimento, nós não seremos benignos. A estática, a inércia, a indiferença, ela, por si só, ela não é benigna. Mas ela não é benigna porque ela não é maligna. Então, o oposto do benigno é o maligno. Então, vamos lá agora, alguns exemplos rápidos de algo do ser maligno. Maldoso, aquele que ofende, que agride, que deseja o mal, vingativo e assim por diante. Muito bem. Então, a primeira colocação que nós fazemos, relembrando ainda nossa conversa de há 15 dias, é assim: não ser maligno significa ser benigno? Então vamos pensar como é que a gente usa o termo. Até eu trouxe o exemplo para os companheiros ali há pouco, é um exemplo, mas é um exemplo que a gente usa no dia a dia e que hoje pela manhã eu refleti no uso desses termos. Imagine que eu esteja me sentindo e vou até o médico pede exames e descobre que eu tenho tumor, E aí a gente fica aflito por causa do resultado, porque a gente não quer que o resultado do tumor seja maligno. E aí o médico vem com uma boa notícia, ele fala: o seu tumor não é maligno, o seu tumor é... Pensemos nos termos utilizados. Será o tumor que não é maligno benigno? O que vocês acham? Não, porque nós não conversamos que o benigno é aquele que produz, tem a proposta de produzir o bem. É claro que esse é um exemplo só para a gente identificar, destacar que entre o maligno e o benigno existe um leque. Não são dois polos, somos aqui, ou determinada ação. Nós, à medida que nós vamos caminhando, nós já não somos os malignos. Em outros tempos fomos aqueles que desejavam, que até praticavam, mas nós também não somos os benignos, porque qual é o maior exemplo de benignidade que a gente conhece? É Jesus. E por que Jesus é o nosso maior exemplo de ser benigno? Senão eu vou ficar tropeçando na palavra benignidade. Porque Jesus é o Espírito que nós conhecemos que tem o menor ou melhor. Jesus é o Espírito que não tem nenhum apego às questões materiais. Não tem nenhum. E quando nós falamos em questões materiais, nós não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando todas aquelas situações que nos impedem de alçar os voos, entre aspas, da angelitude. Os voos da nossa sublimação enquanto espíritos. Portanto, não é ter dinheiro que nos torna materialistas, é como eu trato com o dinheiro que me torna materialista. Não é ser bonito, mesmo que eu me ache, que me torna materialista, é a vaidade que eu cultivo com o que eu acho em ser bonito, ser inteligente, ser isso e ser aquilo. No caso da beleza, por exemplo, à medida que o tempo passa, a beleza ela vai se escoando. A memória ela vai se escoando. A capacidade de interpretar o mundo que nós vivemos, ela vai se modificando, ainda mais com um avanço tão grande da tecnologia. Nós que já estamos ali na casa dos 50, 60, a gente olha para os nossos pais, que estão ali com 70, 80, eles já não têm mais a mesma familiaridade com a tecnologia, que a gente ainda, de alguma maneira, consegue ter. Mais que uma criança de 10 anos, tem com muita. Então, Jesus é o maior exemplo do ser benigno, porque no seu jeito de viver, ele não tinha apego nenhum às questões materiais. Mas o desapego dele era tão grande, mas tão grande, poderíamos dizer absoluto,
que quando ele passou pelas mais difíceis e mais duras injustiças, sendo acusado, sendo julgado, sendo torturado, em momento algum ele teve um comportamento que o prendesse ao mundo da matéria. Não é só encarnado, mas é a questão material, vamos dizer assim, é o oposto do espiritual. E a grandeza de Jesus era tamanha, grandeza tão grande não, a grandeza era tamanha que ele relevou e permitiu que todas as infâmias e injustiças fossem promulgadas, apesar de que ele não se defendeu, ele disse, é você que disse, não sou eu que está dizendo, e assim por diante. E os flagelos ao corpo físico, ele não reagiu em momento algum. Mas é porque a grandeza era tal, a sapiência de Jesus era tal, que ele foi capaz de suportar todas as dores, porque deve ter doído, falando do flagelo físico, mas numa proposta posterior, atual, mas posterior, de sublimação dele mesmo, de estar sublime, de ser sublime. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Trazendo tudo isso à nossa reflexão. Porque nós ainda nós sentimos muita dificuldade diante das situações difíceis e gostaríamos de ser tão bons. Nós não estamos ali, nós estamos nesse leque. Nós estamos aprendendo a deixar de ser indiferente. Porque se eu já não pratico aquele mal todo, talvez a gente às vezes precise ser indiferente. Talvez a gente precise se omitir. Talvez a gente precise ter uma certa distância da situação. Mas dentro de nós, a semente, e olha as sementes lá atrás, começando, sendo plantadas, cultivadas, as sementes do gostaríamos de poder fazer e oferecer alguma coisa a mais, ela já começa a germinar dentro de nós. E talvez nós tenhamos uma certa angústia, porque nós gostaríamos de ser e fazer mais, mas a gente se sente incapaz. E a gente se sente porque nesse momento talvez a gente não seja capaz de fazer tudo aquilo. Foi o que eu comentei naquele dia também, quando disse que nós somos como o pássaro com suas duas asas. A asa do conhecimento, que já bate forte, é uma asa relativamente poderosa. A asa do conhecimento, ela bate com bastante vigor, mas a asa do sentimento, do viver, do vivenciar, ela ainda está meio atrofiada, para ser bondoso, ela está meio curtinha. Então a gente tenta alçar os grandes voos, porque nós já vislumbramos esses grandes voos, e uma das nossas asas vislumbra aquele horizonte de nós sermos pacíficos, nós sermos brandos, nós sermos amorosos. E quando a gente vai tentar colocar isso em prática, o negócio sai meio capenga. Imagine um avião partindo do porta-aviões, e na hora que ele sai da base do porta-aviões, ele faz e se bobear, ele dá umas caídas de vez em quando, ou então ele vai, é mais ou menos nisso. Então, o ponto de partida para a gente conversar hoje é essa reflexão, essa lembrança da semana de há 15 dias e trazendo para hoje. Quando nós falamos do benigno, lembra do exemplo do supermercado que eu dei aquele dia? A mim marcou tanto que eu não tinha pensado, mas veio na hora aqui, ó, provavelmente uma inspiração. Vocês se lembram do supermercado? Quando a gente está andando, rapidinho vou fazer dar uma passada, porque a gente fala que vai dar uma passada no supermercado, né? Eu vou dar uma passada. Aí quando você chega no supermercado, já não tem vaga. Já não tem vaga. Não vou nem falar do trânsito, mas já não tem vaga, né? Quando tem uma vaga, ela está apertada. A pessoa do lado não parou direito, a outra... Tudo isso, o que vai causando na gente? Ah, como é bom passar por todas essas dificuldades, porque faz com que eu pratique a paciência, né? Não, normalmente a gente não age assim, a gente começa a ficar irritado. Aí você vai lá, pega uma coisa, pega a outra, tudo. Quando vai passar pelos caixas, a gente fica andando para lá e para cá, procurando
um caixa que tem ninguém, e você só olha, só vê carrinho cheio na frente do caixa, e aquilo irrita a gente às vezes de uma forma tal que a gente se descontrola, se destempera, mesmo que não seja um surto, mas a gente fica assim, falando, mas que coisa, a gente chega a pensar, por que essas pessoas vêm aqui, o que essas pessoas têm que fazer no supermercado justamente agora olha isso, que eu estou dando uma passada rapidinha. Se você vai no self-checkout, que é aquele que a gente mesmo faz, a fila está enorme, aí tem um senhorzinho, tem uma senhorzinha que não consegue passar o negócio. Isso tudo vai criando na gente um estado emocional meio danado. Mas tudo isso que a gente vai falando, inclusive esse exemplo, que poderíamos dar tantos outros, não são fatos isolados, porque a vida da gente não é só o que a gente oferece, mas também é o que a gente recebe. Mas Emmanuel separa esses dois momentos. Então, quando nós tratamos da benignidade, estávamos tratando desse momento em que o que nós oferecemos. E aí, finalizamos o nosso estudo naquele dia, onde nós nos perguntávamos assim, no caso do supermercado, mas é no caso de qualquer desavença em que qualquer situação em que eu me sinto contrariado, que eu me sinto, de alguma maneira, sinto que as coisas não aconteceram como eu queria. Não basta simplesmente, na nossa ótica, vou tentar manter a paz, tentar manter a tranquilidade. Ajuda muito, mas reflitamos, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo ou o que não está acontecendo que está me deixando contrariado? Eu estou com pressa. E em função disso eu estou ficando irritado. Tá, por quê? Porque eu não consigo identificar que as outras pessoas aqui também estão no seu direito, porque o outro tem o seu ponto de vista. Então nós deixamos essa reflexão no final. Diante dessas situações, o que é que me causa esse estado íntimo indesejável? Se nós começarmos a identificar qual é o estado íntimo indesejável, a gente começa a abrir os horizontes da compreensão. E aí a gente começa a trabalhar, porque eu tenho uma proposta existencial, eu não quero mais agir de tal forma, quero agir de uma outra forma. Muito bem, então falamos bastante naquele dia sobre o que eu faço, o que eu penso em relação, partindo de mim, indo em relação aos outros. A proposta do estudo de hoje, ela é o sentido oposto. Então, na verdade, não é assim. Agora, você. Não, é o tempo todo. Nós estamos intercambiando o tempo todo. Mas o Emmanuel separa as duas para que a gente possa refletir. Então, a proposta de hoje é assim, e quando eu sou atacado pelo outro? Quando eu me sinto ferido pelo outro? O que isso provoca em mim? Que tipo de sentimento eu tenho quando alguém faz alguma coisa que me fere? Porque se não me feriu, passa desapercebido. Às vezes o outro tem uma intenção tal e aquilo passou absolutamente desapercebido. Nem percebi. Tá jóia, tá ótimo. Vida que segue. Não é assim, nem dei bola. Não, eu nem percebi. Vida que segue. Mas existem situações em que nós nos sentimos feridos. Fisicamente, emocionalmente, né? Hoje em dia está muito em voga a questão do do Burnout que fala, né? Que é aquela pressão dentro do trabalho em que os trabalhadores estão ficando adoentados. Bom, enfim. Quando nós somos feridos, então nós estamos tratando de quando eu recebo o impacto, chega a mim. Isso causa na gente um certo desequilíbrio. É dessa situação que nós estamos tratando. Qual é a terapêutica que Jesus recomenda e que o Evangelho nos traz diante dessas situações? Alguém fez alguma coisa que me machucou. Qual é a terapêutica sugerida? É a terapêutica do
perdão. E aí eu pergunto para vocês, podem ficar à vontade para falar, o que é o perdão? Então vamos lá. Ismael, eu fui lá e o Ismael, eu fiz alguma coisa, eu não sei nem para que lado falar Ismael, porque vai ser um ping-pong aqui, ó. Quando eu falei Ismael é para chamar a atenção, fica todo mundo assim, será que ele vai me chamar daqui a pouco? E aí, eu fui muito indelicado com Ismael. Imagine uma situação dessa, muito indelicado. O Ismael ficou ferido, ficou chateado, ficou triste. Dentro dele falou assim, mas como é que pode, queimou do centro? Vai lá, se mete a dar passe, metida a dar passe, metida a fazer estudo, fazer palestra. Fala de Jesus, fala do bem, chega aqui, faz um negócio desse. Oh, que horror! Como é que pode um negócio desse? E eu saí de perto, fui viver minha vida. Como é que ficou o Ismael? Como é que ficou o Ismael? Ficou bem? Se ele se sentiu chateado? Não. Como é que está a cabeça do Ismael nessa história toda? Ismael está com aquele pensamento fixo? Vocês estão entendendo? Estou usando o caso aqui. Está ligado, ele está preso em mim. O que o Wagner fez? Como ele foi mal educado? Como ele fez isso? Como ele fez aquilo? E aí a vida segue, mas o nosso pensamento fica preso naquela situação e naquela pessoa. Isso traz consequências mentais, traz consequências emocionais e chega a trazer consequências físicas para a gente, porque às vezes a gente até adoece diante de uma situação dessa. Aí chega alguém e fala assim, ô Ismael, larga a mão. Quando essa pessoa fala, Ismael, o Sérgio chega para ele e fala, Ismael, larga a mão, pegou o Wagner no dia ruim. Quando ele fala, larga a mão, pegou o Wagner no dia ruim, o que ele está sugerindo? Perdoa. Então, a palavra perdoa, ela significa, aconteceu, eu fiquei ferido, mas eu não quero mais carregar isso que eu estou carregando, essa mochila tão pesada que está me fazendo mal. Porque eu poderia, eu que fui o agente do mal, eu poderia nem percebi o que eu fiz, ou fiz com gosto, porque tem gente que faz com, é o lado do maligno, mas eu fui seguir a minha vida, e o Ismael está carregando o peso dele. Ele está carregando o peso que eu posso ter dado o start, mas ele está carregando o peso dele. Então o que é perdoar? O perdão vai depender de mim? O perdão que ele vai dar, oferecer, vai ser para mim? Não vai ser para mim. O perdão é para ele mesmo. O perdão é pegar essa mochila e deixar essa mochila do pensamento e do sentimento na beira da estrada e continuar caminhando. Quando eu usei, peço até, mas usei, nós entendemos que o perdão é essa capacidade que nós vamos desenvolvendo de nós não carregarmos isso que nos machuca tanto. E aí viria a pergunta, por que a gente sabe que isso acontece, tudo isso que eu estou contando não tem novidade nenhuma, mas por que a gente, sabendo que esse é o caminho, que esse é uma proposta que é muito saudável, assim como existe a alimentação saudável, existe o comportamento saudável, por que a gente, sabendo, a gente não consegue se desligar do fato e fica preso naquilo? O que vocês acham? E se o Wagner que fez sem intenção, depois de um tempo ele descobre que Pisei na bola. Mas não tem nem como ele mais consertar isso. Não tem como consertar. A colocação foi assim, né? E se depois de um tempo eu percebo que eu pisei na bola, mas mudei de cidade, aconteceu qualquer coisa, tal. Aí foi muito boa a sua pergunta. Fica com aquele porque, peso. então, mas vamos por partes, só para eu terminar a primeira, mas não me deixe esquecer, porque foi muito boa a sua colocação, eu gostei muito.
Está me ajudando muito a organizar meus pensamentos aqui. Então, o primeiro passo, por que a gente, sabendo que esse é o caminho, da gente tirar essa mochila tão pesada das costas, deixar essa mochila no chão e seguir o caminho, por que a gente não consegue? Esses são os nossos apegos à vida ao materialismo, que nós começamos falando lá. Porque nos feriu o orgulho, nos feriu, em alguma maneira nos feriu. Talvez essa ferida, ela até tenha sido provocada. Eu fiz alguma coisa, mas a pergunta que nós fazemos é, a gente tendo ciência de que ficar cultivando isso não nos faz bem, por que a gente cultiva? Por que a gente insiste? Por que a gente persiste? Chegando no ponto em que a gente começa a conversar com a outra pessoa sem ela estar por perto fisicamente. Ah, mas se eu encontrar com ele eu vou falar uma verdade. Se eu encontrar com ele eu digo isso. Se não sei o que eu digo aquilo. E às vezes a gente passa não sei quanto tempo conversando. E na verdade nós estamos muito provavelmente conversando com os espíritos que querem nos manter perturbados. E eles vão pondo ideias na nossa cabeça e a gente vai. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já me vi conversando com o nada, entre aspas, não sei quantas vezes. Então, para cair aqui nas questões, a gente precisa refletir nisso tudo e não esquecer da nossa proposta maior, de que é nos tornarmos espíritos benignos. E ser benigno vai passar, talvez, vai passar por esse leque em que eu não serei absolutamente bom, mas eu vou deixando de cultivar pensamentos e sentimentos indesejados. E aos poucos, quando eu conseguir deixar, e não é assim, vai desligando um, vai ligando o outro, tudo isso vai acontecendo com a gente como uma massa de um bolo que vai dando ponto, e não tem assim, tal ponto aconteceu isso, tal momento aconteceu isso, as coisas meio se misturam, e vai chegando um momento em que nós vamos não só entender a dificuldade existencial do momento daquela pessoa, como a gente vai começar a tentar contribuir para que ela saia daquela dificuldade. Mas aí vem a pergunta, se o outro não quer minha ajuda, como ajudar alguém que não quer a ajuda, ou que eu não posso ajudar? O que nós podemos fazer? É o pensamento positivo que nós identificamos pelo nome de prece. Quando nós começarmos a identificar que o outro teve um momento difícil, está passando por um momento, ou essa pessoa tem características que, se eu tenho as minhas, que eu gostaria de modificar, a outra tem. Com a amorosidade que nós tanto gostaríamos, quando nós conseguirmos colocar tudo isso como ingredientes da massa existencial que nós estamos fazendo, nós estamos promovendo a nossa modificação. E isso é extremamente difícil e trabalhoso. E isso causa uma certa dor existencial. E aí vem alguém e fala assim, os espíritas, eles ficam cultivando a dor. Os espíritas ficam falando que a dor é o mecanismo da evolução. Não é a dor que é o mecanismo da evolução. É o esforço em superar-se, em modificar-se, em reconhecer seus pontos frágeis, vulneráveis, mas que são de difícil transformação, que exigem da gente muita tenacidade, muita força de vontade, muita amorosidade para conosco mesmo. Já estou entrando aonde você disse, Denise. É esse esforço que nos promove a evolução. Então não adianta eu ficar me flagelando, achando que o flagelo emocional, o flagelo físico, qualquer um desses por si só, vai provocar em mim mudanças. Não é isso. O que vai provocar mudanças é a lucidez. E a lucidez faz com que a gente veja relativamente lúcidos o que somos, o que gostaríamos de ser. E esse percorrer do caminho
exige esforço, exige sacrifício, muitas vezes é doloroso. Então, para sermos espíritas cristãos, nós precisamos nos envolver dessa coragem, dessa força amorosa, porque não pode ser na brutalidade. Então, tudo isso a gente está aprendendo. O Ismael, dentro do exemplo que eu dei, ele desvencilha, ele solta a bagagem do peso que ele mesmo carrega. E há de chegar um momento em que ele, estou dando o exemplo dele, mas somos todos nós, já vamos pensar assim: puxa vida, que momento difícil que o Wagner está passando. E eu já não tenho mais contato, então é dele para mim. E eu vou aqui, Senhor, bons espíritos, vamos direcionar para ele, para ela, para quem quer que seja, o melhor do nosso coração, para auxiliá-lo. E quando a gente faz essa prece, eu tenho comigo, assim, é um ponto de vista meu, que normalmente a gente passa assim: Senhor, ajuda aquele ser a se modificar, porque olha só que traste que ele é. Então ajuda, Senhor, ele mudar, porque olha só que coisa difícil. A gente até na prece, a gente quer que o outro se modifique, porque nós ainda somos assim, e pouco a pouco a gente vai se transformando. E aí, a outra parte, eu, em determinado momento, percebi que eu pisei na bola, mas eu não tenho mais como ir lá e me desculpar. Não tem, foi isso que você me perguntou, né? E aí, como é que fica? Ora, eu posso, neste momento, não ter como me desculpar, como me redimir fisicamente. Mas nós espíritas sabemos que tudo começa pelo pensamento. E o pensamento provoca, gera sentimento. Porque há de chegar um momento em que nós fisicamente estaremos próximos. Então, isso, na minha concepção, exige de nós uma confiança, que nós podemos chamar de fé ou de esperança no futuro, na nossa proposta existencial, muito grande, e nós ainda vacilamos muito nisso, porque nós somos meio, tanto quanto imediatistas, objetivos, diretos. Se eu me modificar, se ele se modificar, se cada um se modificar, se cada um conseguisse se modificar, porque nós não vamos conseguir modificar uns aos outros. Para a gente finalizar, às vezes existem aqueles, vou contar sem dar nomes, nada para ninguém, um casinho, uma historinha inventada, ouvida, desculpe, e uma outra assistida. Certa pessoa me confidenciou uma vez o seguinte, me pediu minha opinião, que ela tinha ficado muito chateada com algo que lhe aconteceu, né? Tal pessoa tinha sido, e ela estava muito chateada, só que ela conseguiu superar, né? E ela, nesse processo, ela queria ir lá e falar assim: eu te perdoo pelo que você me fez. Seria válido, a pessoa me perguntou, seria válido eu ir lá e falar assim: eu te perdoo pelo que você me fez? O que vocês acham? Os olhares fica todo mundo com medo de responder, né? Porque parece que é tudo na sala de aula, né? Gente, se a proposta for boa, certo, vai lá e fala. A Ismael chega para mim e fala: Wagner, você pisou na bola feio comigo, mas cara, passou, queria te dar um abraço. Aí até me desmonta. Se nós fôssemos capazes de fazer isso, seria maravilhoso. Então, nós temos que refletir sobre como fazer. Será que vale a pena fazer? Será que eu tenho condições de fazer? Será que o outro... Olha como é que é complexo o negócio, não é fácil não. Será que o outro... né? Às vezes o outro fala assim, porque Nós estamos falando disso. Se você chega e você fala assim: que dia que eu te ofendi? Aí pronto, já começou. Acertou de novo.
nem saiu de Não uma. perdoa, tá ótimo, perdoa, releva e deixa de se... Então, Denise, isso tudo eu acabei colocando, porque o que está dentro de nós é o mais importante no primeiro momento. E há de chegar o momento em que a gente vai poder. Como seria bonito se a gente pudesse conversar uns com os outros dessa forma. Ó, passou, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ó, eu chorei muito, eu fiquei triste, eu fiquei decepcionado. Quantos relacionamentos não são pautados por intrigas das mais terríveis? E se nós podemos chegar depois e falar, depois de superadas? Então nós estamos nesse leque dessas conquistas. E para finalizar, porque hoje eu estou quase no horário, eu ouvi de João Carlos de Luca. É um médium super conhecido, já é um senhor. Ele contou, e eu ouvi nas redes sociais, no YouTube, salvo engano, que um amigo dele estava muito doente no hospital. Muito doente, ele foi visitar. Chegando lá, ele percebeu que o amigo desencarnaria em não muito tempo. E aquilo o deixou comovido. Nessa situação estavam o amigo deitado, a esposa e tinha um enfermeiro no quarto. E ele, o médium João Carlos de Luca, perguntou assim para o amigo: fulano, amigo, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? E ele falou assim, virou para o enfermeiro e falou assim: eu queria um cepacol, um enxaguante bucal. Queria um cepacol. Ninguém entendeu, mas o enfermeiro foi lá, trouxe no copinho, ele fez um breve gargarejo, cuspiu. Agora eu quero pegar minha mulher e dar um abraço nela, e quero dar um beijo. E foi o beijo da despedida. E os dois se abraçaram. Ele não conseguia nem levantar o tronco da cama. E ela abraçou e os dois se beijaram, num tocar de lábios simples e singelo. Instantes depois, ele se despediu. A esposa chegou, João Carlos de Luca, e disse assim: há quanto tempo nós não nos aproximávamos assim? E aí eu poderia falar, porque a vida, porque isso, e nós nos deixamos levar, nos deixamos levar, nos deixamos levar. Eu ouvi isso, chorei no dia, porque como que eu dou importância para as coisas menos importantes? Não é que não são importantes, mas para as coisas menos importantes. Aí eu contei para a Cássia, fiquei com os olhos marejados, e estou contando para vocês, e já me emocionei de novo. E sabe o que aconteceu nas duas vezes anteriores? Eu me emocionei, passou um pouquinho do tempo, e eu estava de novo apegado às coisas do dia a dia, quase que da mesma forma, se não da mesma forma. E eu refleti, falei, como é difícil desapegar dessas questões materiais que nós estamos tão presos. Então os espíritos bondosos, em nome de Jesus, têm tentado, de uma maneira gigantesca, glamurosa, nos passar as mensagens da conquista da sublimação do íntimo das melhores maneiras possíveis. E graças a Deus que nós estamos nesse caminho, porque apesar de ser extremamente difícil, nós teremos êxito, nós vamos chegar. Tudo bem? Eu acho, Maria, que a vingança nunca traz nada, né? Traz nada. A grande pergunta, concordamos plenamente com o senhor, a grande pergunta é, talvez não estejamos falando da vingança dessa, de atentar contra a vida do outro, produzir, mas intimamente, em nossos pensamentos, talvez a gente ainda projete uns, né? A nossa pergunta é, se nós já sabemos de tudo isso, por que nós continuamos a fazer? Por quê? Né? Tento pensar o mal por mal, por que não pensa uma coisa boa?
tocar música, tudo bem. Nós encerramos. Bom, eu espero que tenhamos conseguido trazer pontos de reflexão para que a gente que alimentem o nosso íntimo, né? Então, no encerrar desta etapa dos nossos trabalhos, eu queria agradecer muito a vocês todos. Os olhares de vocês conversam muito conosco que estamos aqui à frente. Vocês não fazem ideia do quanto que vocês conversam conosco pelos olhares. É muito acolhedor estar aqui e muito desafiador para nós, porque cada vez que a gente para estudar o capítulo que em especial a gente tem que expor, muitas vezes de dentro de nós vem a consciência de situações das mais difíceis que nós carregamos. E de uma certa maneira, todos nós expomos aqui o nosso íntimo. Então a confiança que vocês têm em nós, e sempre que nós vamos começar o passe, tenho por hábito fazer isso. Nós fazemos ali uma ligeiríssima prece e agradecemos muito a vocês pela confiança que vocês depositam em nós quando vocês se sentam no banquinho e nós estendemos as mãos. Nós somos muito agradecidos por isso, porque estamos todos juntos aqui. Alguns de nós vêm aqui falar, mas todos nós estamos conversando em nossos olhares, em nossos sentimentos, nessa troca de energia tão bonita que nós temos aqui, em especial nas terças-feiras. Então eu agradeço muito a vocês, meus amigos, minhas amigas, agradeço a todos indistintamente, aos espíritos amigos que estão aqui conosco e nos inspiram os melhores pensamentos e sentimentos, que estão nos banhando, nos inundando com essa energia doce e amorosa, e acima de tudo, ao nosso grande amigo Jesus, que, como dissemos no começo, o que seria de nós se não seguíssemos os caminhos de Jesus? Muito obrigado a todos. Encerramos assim a primeira parte dos nossos trabalhos. Vamos lá, pessoal. Boa tarde.